E hoje a gente vai falar sobre humbuckers versus single coils. Os captadores simples e duplos. Que é engraçado, né? Porque normalmente eu toco a Falcon com humbucker e você tá com extrato. E eu tô com extrato, é. Pois é, mas aqui tem o disfarçadinho aqui, é o P94, que é um single coil, aqui no formato de um... É outro episódio pra dar uma enganada, mas é um P90 disfarçar. no formato do humbucker. Então Exatamente. tem um single ali nessa guitarra. Mas assim, basicamente, né, para falar um pouco da mecânica do captador, né, o captador é uma coisa assim, tecnologia bem rudimentar até, né, um imãzinho com um fio em volta, que é a bobina, né, por isso que single coil, ele só tem um ímã com uma, né, com a bobina enrolada lá, um número X de vezes. E aí a corda sensibiliza o campo magnético desse ímã e o fio conduz a corrente, né? Então gera uma correntezinha bem baixa. A saída dos captadores, em geral, é bem baixa. É bem baixo. Por isso precisa de amplificador. O amplificador faz parte do som da guitarra no final das contas. Exatamente. E aí, cara, assim, o mundo da guitarra começou com single coil, né? Que é legal falar que tinha um single coil, tem vários modelos, né? Não é só. Tinha a Tele, ficou muito famoso, né? Que é uma construção. Depois tem o da Strata, outra construção. Tinha o Dynasonic, a Gretsch comprava os Dynasonics para colocar nas guitarras dela. Tinha o Lipstick, se eu não me engano, não sei quando surgiu, mas ele tem um som. O Danelecto hoje é conhecido por usar eles. O Goldfoil também, que existe Goldfoil e humbucker também, eu acho, mas os primeirões eram singles, eles são até maiores, mas eram também uma bobina só. Então tinham vários modelos de captador single, e o P90 da Gibson, né? A Gibson começou com o P90 antes de ter humbucker. Exatamente, Aí a galera desenvolveu o humbucker, diz a história, para acabar com o ruído. É. E aí tem a polêmica, quem desenvolveu primeiro foi o Seth Lover, que até tem um modelo, né, com o nome dele. Sim, da Seymour Duncan tem um modelo do Seth Lover, E ele é um engenheiro da Gibson, ele desenvolveu o humbucker para eliminar esse ruído de 60 Hz, né? Isso. Que ficava assim, você pega uma guitarra... Esse ruído daqui é do captador, não tem jeito. Isso aí. Não tem jeito. E aí ele desenvolveu isso, mas ao mesmo tempo o Chet Atkins tinha pedido para um amigo dele que, se eu não me engano, eu não sei se é Ray Butts, acho que é Ray Butts, mas eu tenho que conferir de novo, senão até porque o nome é muito engraçado. Mas ele desenvolveu para um amigo dele que já tinha feito um amplificador que ele usava, para ele desenvolver um humbucker para colocar na Gretsch dele. Que ele é endorser da Gretsch. Ele desenvolveu para esse cara desenvolveu o que hoje a gente conhece como Filtertron, dá pra ver? Aqui? Dá pra ver, tá. Que até hoje a Gretsch é a marca da Gretsch, e ele levou pra Gretsch, a Gretsch gostou, legal, vamos produzir, e fizeram o Filtertron, que também é um humbucker. Só que, aparentemente, realmente quem entrou com o pedido de patente primeiro foi o Seth Lover, foi a Gibson. E daí vem o nome PAF, né? Que todo mundo fala, o que é um PAF? PAF é Patent Applied For. É verdade, dizer, o cara só deu entrada no pedido da patente e já foi para fabricar. Olha só, a patente é nossa. Estamos só esperando, porque dizem que nos Estados Unidos até hoje demora muito para sair uma patente. Não um processo longo. Então ele deu a entrada, né, no processo de patente e já produziu. Daí o nome é PAF. O Filtertron antigo também vem escrito PAF. Os novos eu não sei se vem escrito PAF, bicho. Vai ver, a patente já saiu depois de 50 anos. US Patent, já vem o número da patente. Tá vendo? Tipo assim, a gente já tem patente, Gibson. Engula essa. Saiu antes. Não, mas isso é muito legal, cara, porque assim, se você parar pra pensar, né, muitas coisas na tecnologia que envolve guitarra, pedal, amplificador e tal, elas surgiram de uma necessidade, né, da galera, e que, de alguma maneira, o processo ele se retroalimenta. Então, assim, músicos enfrentando problemas ou situações e também músicos fazendo uso criativo das coisas que existiam e gerando um novo produto, né, final. Então, por exemplo, no caso do humbucker especificamente, né, se você parar para pensar, a ideia de não ter esse ruído, né, o hum, esse ruído da rede elétrica, ele acabou criando um tipo de captador com muito mais saída, com muito mais ganho, né? E um pouquinho menos de agudo, né? Ele tem um pouquinho menos de agudo, menos de agudo. Então, exatamente, porque a própria forma como o humbucker foi pensado é meio inevitável perder um pouco de agudo, porque assim, o humbucker, você coloca dois ímãs, né, como se fossem dois single coils, um do lado do outro, só que a diferença é que um deles, a polaridade é invertida em relação ao primeiro. Então, por exemplo, se a parte de cima do meu dedo é a parte que está virada para as cordas, voltada para as cordas estão passando aqui,
essa face de um ímã é a polaridade norte e essa face da outra barra de ímã é a polaridade sul. Então eles estão invertidos. O que acontece é que o sinal que é captado por essas duas barras e circula, né, pelo fio que fica envolto, né, que faz a bobina, ele é um sinal com a fase invertida. E aí, o que significa isso? Na física da coisa, né? Quando você tem aquele desenho da onda, da ondulatória, por exemplo, quando a onda começa para cima e depois ela tem um vale, né? Um pico e um vale, quando a fase está invertida, ela começa para baixo e depois ela tem um pico. E aí, se você tem o mesmo sinal, exatamente igual, mesma frequência, amplitude, e que é o caso da guitarra, porque a gente tem duas barras de ímã em cima da mesma corda. Tá. Então, a nota, quando você toca, ela é a mesma, né? Então, os dois captam a mesma coisa. Com fase invertida, o que acontece? O som se anula, cancela. Então, em tese, não sairia som. Porque né? sai. E por que sai? Porque a bobina de um desses ímãs, ela é enrolada num sentido horário e a bobina do outro é enrolada no sentido anti-horário. E aí, essa característica, né, faz com que o sinal, ao ser somado, né, de um com o outro, o sinal que sai de uma bobina e entra na fiação da outra, em série, né, que eles são ligados em série, um depois do outro, né, ele desinverte o sinal. Ele faz o processo inverso da posição das barras. E aí, nesse processo, quando você... Quer dizer, você inverteu primeiro no ímã e você desinverteu depois na bobina, no fio. E aí, o que acontece? O som volta ao normal, só que sem o hum, sacou? Sem esse ruído de fundo, que é o resultado que a gente normalmente vê, pisa nesse aí. Sim. Aquele som grave, se eu fechar o tônico, o agudo, né? Se eu fechar o tônico e tirar o agudinho... Esse riff é de pedal. Ó, completamente silencioso, ó. É verdade. Aí esse sonzinho mais agudo já é da eletrônica, da coisa do amplificador e tudo mais. Então, assim, essa tecnologia, ela acabou provocando um captador com mais ganho, com mais pesado, né? Mais saída, mais nível de sinal, né? E, por sua vez, como consequência, estilos de música que vieram a ser mais pesados acabaram adotando o humbucker. Então, frequentemente, o humbucker ele é visto como um captador para quem toca metal, para quem toca estilos mais pesados. O que não era a intenção, né? Nunca foi pensado para isso. Porque nem existia metal na época. É verdade. Então, né? Então, quando o humbucker foi feito, o metal ainda faltava, sei lá, 15 anos para o metal acontecer, né? Então... Ou seja, uma necessidade que é diminuir o ruído e a chiadeira dos pedais, que assim, a gente também tá vendo, a guitarra tá limpa, que o sinal tá limpo, né? Se a gente liga os pedais, o fuzz e pedais que são mais ruidosos... Vai amplificar. E a gente vai ver aqui a diferença, a gente vai mostrar a diferença do single coil com os pedais de ganho ligados e o versus o humbucker, que vai ser muito mais silencioso, né? Com os pedais... Show. Com os pedais ligados. E aí, por sua vez, a necessidade de resolver esse problema deu um recurso a mais, que é a ideia de você tocar guitarra com mais ganho. Que isso não era uma coisa que se pensava muito. Até porque estava limitado pelo volume do Fenderzinho Tweed, né? Exatamente. E aí também, você tocar com mais ganho acaba também fazendo com que o teu som seja um pouco mais comprimido. Então você consegue desenvolver uma articulação na forma de tocar diferente. Não dá pra tocar Van Halen com uma Telecaster num Fender Twin, né? Exatamente. Então uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, e o cara quer mais ganho, aí quer um captador com mais saída e assim vai desenvolvendo. Exatamente. É legal que a tecnologia, de novo, como você falou, ela responde a uma necessidade, uma situação do dia a dia do músico. E acaba virando ferramenta pro uso criativo da coisa. E acaba dando origem até a gêneros, né, bicho? Exatamente. Agora, é interessante porque os primeiros puffs, os primeiros humbuckers, eles tinham saída bem baixa, eles não eram saída altíssima. E a galera, muitos sons limpos que a gente gosta, acha bonito, eram humbuckers, né? É muito comum. Exatamente, a própria Gretchen é um exemplo disso. A Gretchen até hoje é um humbucker de baixa saída, na Sim. verdade. Ele tem baixa saída e ele se mantém clean por um bom tempo. O que acontece? A ideia, né, não era fazer um captador com mais ganho. A ideia era só eliminar o ruído. Só eliminar o ruído, né?
ter mais ganho acabou sendo uma consequência, e a partir daí, né, foram criando variações. Então, assim, a questão do PAF, né, que é um mito, que assim, o PAF virou o Holy Santo Grail, Graal, o Holy Grail, Santo Graal. Eu tenho um PAF. Um PAF. Só que, cara, é muito difícil você dizer o que é o som do PAF, porque como a Gibson estava desenvolvendo essa tecnologia, nem todos os PAFs não eram iguais. Não eram iguais. Não é eram uma coisa iguais. Filtertron também, né, Guedes? Esses captadores, na verdade, tudo que é antigo, não tinha controle nenhum de qualidade, bicho. Os caras faziam com os componentes que tinham no mercado no momento e era construído tudo à mão. Então, neguinho, dei tantas voltas. Vem aí até aquele negócio, né? A Fender recontratou a Abigail Ibarra, né? A mulher Ibarra, que enrolava os captadores da década de 60, ela foi chamada de volta. Tipo assim, você sabe fazer um som que todo mundo gosta. A Fender não tinha, tipo assim, não era um negócio anotado no spreadsheet, no Excel, sacou? Então isso é curioso. Então, quando a gente procura uma coisa muito antiga, não, o cara usou isso, vou comprar um negócio desse. Não dá pra ter muita certeza, né? Não dá pra ser muito científico, né? E aí, o que acontece? Tem PAF de tudo quanto é tipo. Perdão. A mística em torno do PAF vem do fato de captadores com menos ganho tenderem a ter mais articulação. Né? Claro que isso não é uma verdade absoluta. Hoje em dia, captadores modernos de ganho alto são muito articulados, MG, Fishman, etc., os mais modernos. Mas isso, nos captadores passivos, antigos e tal, você encontra uma certa relação, né? Se você pensar em décadas, né, e você saltar dos anos 60, do humbucker dos anos 60 para os humbuckers dos anos 80, inclusive quando começaram a fazer humbuckers com ímãs cerâmicos e não de alnico, que era o material do ímã, né, você vai ver que os humbuckers dos anos 80 têm muito mais saída, são muito mais comprimidos e, por sua vez, acabam sendo menos articulados, né, menos claros, assim, e tal. E foi uma característica, porque também tinha muita música pesada acontecendo nos anos 80 e ele serviu muito bem a esse nicho. Essa pegada. A esse nicho. Mas um PAF de verdade é muito articulado. Que inclusive é o caso desse aqui, que é uma recriação do... Mostra ele aí com um som clean primeiro. Esse humbucker, ele é um humbucker da Malagoli, que é um fabricante nacional muito bom. Né? Aliás, os dois captadores são da Malagoli. E ele é inspirado no Alnico 2 Pro da Seymour Duncan, que é conhecido por ser o captador da Les Paul do Slash. Que parece... O Slash toca com uma Les Paul que não é original, né? Que não é Gibson. Que ele gravou... que ele gravou o Appetite e tal, né? Então ele tem uma coisa legal, assim, porque o visual dele é icônico com a Les Paul, mas a Les Paul que ele gravou era uma réplica que tinha o Alnico 2 Pro, que é um captador que basicamente tenta recriar o PAF, né? Várias marcas... Toda marca tem o seu PAF, isso. Né? Então, esse Malagoli é nessa onda aqui. O som clean dele é mais ou menos assim. É um som muito maneiro, lembra algumas coisas de LED, de Free. Humbucker, tem esse médio muito pronunciado. E você vê que mesmo assim é super dinâmico, super dinâmico. Detalhado, você ouve todas as cordas, cada palhetada. Muito articulado, Se a gente botar um drive, vai ficar... Qual? Pode ser o Icarus. Seu Icarus. Fazer uma comparação, o captador de tele, um dos primeiros modelos de captador, e assim, a tele muita gente acha muito aguda, etc, não é exatamente assim, né? Mas é um som bem metálico, isso é fato. Mas... Sabe o que eu acho legal? É que, assim, não é tão diferente um do outro, né? Não é, assim,
o pessoal fala, o ganho vai ser muito maior. O ganho é um pouco maior ali, mas essa daqui tem esse agudo que é mais pronunciado, Isso. tem menos informação no grave. Acho que não é, tem mais aguda, tem menos grave e menos médio. Aí o que chama atenção nessa guitarra é o médio. Aham. Aí a gente pode discutir o tipo de madeira, de guitarra, a construção, a ponte, etc. Mas não vamos entrar nessa ciência, senão a gente vai ficar 3 horas aqui discutindo. Verdade, é. Mas o interessante é que não é tão diferente. Muita gente acha se eu tocar uma guitarra com humbucker e eu tocar com single no meio do show, não vai dar muita diferença. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem humbuckers que são equilibrados com os singles. Tem Existe um outro outro vídeo onde a gente compara, tem duas teles. Uhum. E a outra é um Nocaster 51. E essa daqui é o modelo de 62, é inspirado no modelo de 62. E essa daqui tem mais saída. Tem mais médios. Sim. Então, assim, tem como comparar aí pra galera que tem que tocar, né, de guitarra, pô, uma Gibson e uma Strato, ou um estilo Gibson, estilo tá, dá pra você achar captadores que se casem e aí não tem que regular tudo de novo. A gente tá usando a mesma regulagem do ampli, mesma regulagem do pedal. Aliás, a gente tem feito isso em todos os vídeos. A gente não tem mexido na regulagem quando toca de guitarra. Exatamente. Até pra ter essa ideia, essa noção da diferença. Agora você vê que coisa legal, né? Sobre a compatibilidade dos dois captadores, né? Esse PAF aqui, esse captador, ele tem menos ganho do que esse P94. Mostra isso daí. Que é um captador single coil, né? Então, assim, tem o lance da posição Ó, a diferença. O RAM... O RAM sem RAM. O grave, né? É. Esse grave daí não tira de jeito nenhum. Exatamente. Mas esse captador aqui, que parece um humbucker, ele, na verdade, ele é um single coil, né? Ele é um P90, na verdade. Que é uma variação do single coil. Foi o single coil que a Gibson usava no início, né? Então, só que feito para caber na cavidade do humbucker, para não precisar enxertar madeira na guitarra. Ele tem mais saída do que o da Pontiac. Agora, ele talvez seja um pouquinho mais limpo, ele tem mais volume e talvez seja um pouco mais limpo. Ele é mais limpo, é mais articulado. Quer dizer, eu acho que é uma característica do single, você pode dizer, se tem uma coisa, é que ele tem um pouco mais de clareza que o humbucker, na média. No mesmo nível, comparando o mesmo nível. Sim. Ele vai acabar tendo um pouco mais de definição. Mas o P90 eu sempre achei bacana, porque o P90 é um captador que ele parece uma Strato muito gorda. Exatamente. Não importa a guitarra que você coloque, ele tem essa característica. Ele não é um single... a Jazz Master, né, é uma guitarra que quando tem P90... é outro captador, legal, né? Porque, na verdade, o Jazz Master, o captador do Jazz Master não é P90. É um soap bar, né? É um soap bar que ele é engraçado porque ele internamente, a bobina é maior do que a da Strato. Ah, não sabia. A bobina é maior Mas que a da é uma Strato. bobina só. É uma bobina só. Uhum. Só que não tem o médios que o P90 tem. Ah, é? Por quê? Não sei. Mas é bem diferente. Tanto que uma modificação que a galera gosta de pegar é colocar um P90 ali dentro. A Squier de Imascis, que é uma guitarra maravilhosa, eu acho que parou de fabricar, não sei, aqui no Brasil ficou muito cara, não vende mais loja. Mas era uma guitarra de $300, maravilhosa, e ela tinha P90 embaixo daquela casquinha do seu pé. Olha só que legal. Tinha P90. Por quê? O Jay Mascis foi bacana. A galera pega Jay Mascis pra tocar aquele som do estilo dele, né? Do Dinosaur Jr. Então, ele colocou um pouco mais de saída. Ela que tinha maneiro, mais saída. ó. E é um som muito bacana. Que legal, cara. Eu não sabia. Então, o P90, né? O captador da Jazz Master, só pra galera não se confundir, não é P90. Ele de longe pode parecer, mas ele é maior no tamanho e também não é um single de Strato. É uma terceira coisa, é um outro caminho. E isso que é legal de single. Toda hora estão desenvolvendo alguma coisa nova. É verdade. Tem aqueles singles que usam muito no Precision, no baixo Precision. Sim. Que é 3 bobinas aqui, 3 bobinas ali. Ele também anula ruído, né? Não sei, cara. Certeza. Acho que não. Acho que não. Mas também não sei. Baixistas, eu não... não tenho certeza. Baixista talvez saiba. Mas o barato é que tem algumas guitarras que a GL faz esse tipo de... Z-Coil, se não me engano. Verdade. É uma marca que o Léo Fender fez depois que vendeu. Foi a última marca do Léo Fender. Foi a última, né? Depois da Music Man, né? Foi depois da Music Man, exatamente. Então, assim, single coil tem muita variação, cara. É um mundo de variação. Talvez mais que humbucker. Mas humbucker também tem, até porque tem... Se você colocar os com blade, né, com lâmina, que tem bastante saída. Sim. Tem bastante variação. Tem muita variação.
Mas e aí a Gretsch? Como é que fica? A Gretsch é uma semiacústica também, então isso muda muito a relação. Verdade, Som. Verdade. Não, é uma relação diferente, porque a galera, na verdade, ela é acústica. Se você fosse bem criterioso, ela não tem o bloco central. A 335 tem um bloco central, a Falcon não tem. A Falcon tem uma coisa chamada trestle bracing em alguns modelos, que a Gretsch também, a 6120 do Brian Setzer também tem isso. Por alguns anos a Gretsch usou isso em alguns modelos, depois ela tirou. Então a Falcon tem modelos com e sem, e hoje ela vende os dois modelos, com e sem. A grande diferença é que dá mais sustentação pro tampo. Então tem um pouquinho mais de sustain e aguenta a gente ligar o Big Muff sem explodir microfonia. A Falcon sem isso, um amigo meu já teve uma dessas. Cara, o overdrive Tube Screamer já começava a vir um feedback grave. Porque vibra tudo, sacou? Esse daqui dá uma contida nisso. Então isso muda um pouco a relação do captador. Mas o Filtertron, usando o mesmo setup, tudo igual, né? O que eu acho legal que ele tem esse ataquezinho, essa clareza dos agudos de cima. Tem um bite, né? Um ataque, bite. Se você desliga o drive, dá pra enganar, bicho. Dá pra enganar de single. É verdade, dá pra enganar que é um captador de ponte. Mas sabe aonde que tá a diferença? É porque ele tem um corpo de grave que no single você nunca vai ter. Exatamente. É o grande lance. Você escuta isso muito no som do Brian Setzer, cara. O Brian Setzer é um ampli Fender saturando. E ele faz muita coisa que você fala, você poderia fazer isso numa tele ou numa extrato. Mas tem um gravezinho ali que na hora que vem a saturação, a extrata tele normalmente não tem. Exatamente. Vamos ver a extrata agora, que é outro tipo de... Esse é o single coil tradicional. Agudão. Estamos no outro, acho que em termos de grave, a gente foi diminuindo até chegar agora na extrata. É o agudo claro pra cacete, pra fazer o acorde que for que vai sair. Exatamente. Super, sem zero grave. A nota da Mizona não tem corpo nenhum, é totalmente aguda. É percussivo o som, né? Mas o legal é que você pode ir pro computador do braço e você não perde definição nenhuma. Verdade. Isso é muito maneiro. Muito bom, né? Maneiro. Esse som é muito bonito. Aqui foi pro cara mexer no tempo do dia. E aí você vê a galera que gosta de usar muito efeito, gosta de extrato. Desde Hendrix até o John Frusciante. Verdade. Porque você pode tacar fuzz, você pode tacar reverb, delay, você tem uma clareza. Um humbucker de um pouco mais de saída já, só aquele médio a mais, já começa a perder um pouco essa clareza. E quando você coloca um humbucker de alta saída, se tacar muitos efeitos, você vai perder essa definição. A extrato mantém a definição, não importa o que você joga. Verdade. E a Jazzmaster também é muito usada por isso, porque o captador de Jazzmaster, infelizmente, não tem aqui, porque eu não comprei a Jazzmaster, que eu vendi um monte de coisa pra comprar. Comprei tudo de volta. Imperdoável isso. Mas ela tem essa característica. Na verdade, acho que
alguns ajustes da Jazzmaster até menos grave que uma Strato. Entendi, caramba. Depende do ajuste da captação. A captação da ponte de Jazzmaster é bem aguda. E tem aquelas chaves, né, que fazem coisas diferentes. Tem cortes, né? E tal. Isso é muito legal, né? Eu percebo que... Você falando isso, que os caras que tocam com muito efeito normalmente usam Strato, isso é curioso, né? Porque... Eu fiquei... Na hora que você falou isso, eu fiquei pensando assim, cara, não é possível. Tem alguém que usa humbucker que usa muito efeito. E, cara, realmente é difícil de achar. A maior parte, a Jazzmaster, Jaguar... Eu tô pensando aqui, óbvio, cara, os comentários agora, alguém vai falar uma coisa muito óbvia que a gente tá esquecendo. É verdade, Mas, óbvio, tem Shivai, a galera dos anos 80, que usavam Hex. É uma outra, mas é realmente uma tendência. Mas o som do Shivai, não sei se você já viu ele ao vivo, é relativamente agudo. Muito agudo. Bem agudo. Eu queria falar muito agudo, porque parece que eu tô criticando. Não, jamais. É bem agudo. Jamais criticaria. É bem agudo, entende? Não, é mesmo, é verdade. Não dá pra ter aquele som gordão usando harmonizer, pitch shifter, detune, reverb, delay. Verdade. É interessante. Você tem que se adaptar e algumas coisas são mais propícias. Eu acho que o grande lance é isso. Algumas coisas são mais propícias a um estilo, a um jeito de tocar e outras a outro. Verdade. Agora, você pegar... Eu lembro de uma frase do Luiz Carlini. Se você pegar uma Les Paul, você pluga em qualquer ampli, você tem um som bacana. Redondo, tem toda a informação do som. É uma guitarra grave com captadores, humbuckers, que tem aquele médio bonito e tal. Se você pegar uma Strato, você já é um pouco dependente mais. É verdade. E a minha tele é a mesma coisa. Entre a tele e a Falcon, qualquer lugar que eu plugo, vem uma informação mais completa, vem um som que... De boa, faço o show. A tele tem alguns captadores que fica duro, o agudo dói, aí você tira o agudo, não tem mais som. É verdade. Não é uma crítica ao instrumento, mas é que alguns amplificadores são mais limitados e alguns instrumentos são mais... Cara, eu arriscaria dizer que isso tem a ver com a compressão de cada captador. Porque, assim, os captadores single coil, eles tendem a ser menos comprimidos, né? Claro que tem exceções, tem os captadores single coil super modernos e tal. Mas, assim, falando sempre dos mais vintage, dos clássicos originais, esse som mais percussivo, essa coisa mais pontiaguda que a gente identifica no som do single coil, naturalmente, traz mais transientes, e por isso essa sensação de percussividade, né? Transiente, quando a gente vê a onda, né? Quando a gente toca uma nota, sempre tem um pico ali, que é o pico do ataque, né? É o primeiro som percussivo, e aí depois vem o sustain da nota e o decay, que é o decaimento, né? Que é o sustain, que a gente chama de sustain. Então, esse primeiro pico, esse transiente, ele é muito mais acentuado em guitarras com single coil, na minha percepção. Acho que isso é um consenso geral. E no humbucker, ele tende a ser mais comprimido. E aí tende a ser mais redondo. É só pensar nos caras grandes. O Nile Rodgers é Strata a vida toda. Significa que tem que usar single pra funk, R&B? Não, porque o Jimmy Nolen do James Brown era humbucker, era Gibson. Quando eu vi aquela foto, eu falei, cara, tá errado. Todos aqueles timbres. E você vai ouvir, o som é diferente. É verdade. O som de James Brown é menos hi-fi do que o Nile Rodgers, que já é década de 80. A gente tá comparando uma década e meia de distância, né, entre os dois, mais ou menos. Sim. Então você tem essa sonoridade, porque a Motown tinha de tudo, né? E a Stax tinha muito Telecaster. Verdade. Né? Então, assim, nenhuma guitarra especificamente, não, essa guitarra é pra tocar isso, aquela guitarra é pra tocar aquilo. Então tem gente que toca jazz com Les Paul, tem gente que toca heavy metal com Strato. Que não é incomum, né? Você pega o Iron Maiden. Sim. Cara, o som de Strato dos caras. Mas tem humbucker. O Malmsteen. Malmsteen não tem humbucker. Pois é. Mas ele tem um HS3. Mas pega o primeiro disco, não tem HS3. É uma Fenderzona clássica. O primeiro disco do Malmsteen é um dos melhores timbres de Strato que tem. Vai fazer aquilo, vai reproduzir aquilo. Não, impossível. Ele é maluco, era muito sinistro. Então a guitarra tem... Eu acho que tem um ponto, o pessoal falar qual guitarra que eu devo... Qual captador que eu devo colocar na minha guitarra? Qual guitarra eu devo comprar? Cara, você tem que gostar. Tem que gostar do som básico ali do instrumento. A Strato tem umas características, a Tele tem outras. É difícil, cara, que aqui, nesse programa, a gente nunca vai conseguir dar uma resposta pronta e básica. Ideia, porque... Basicamente, assim, eu tô te ensinando pra te confundir. Né? Não. Porque... Aqui não é coach, gente. Coach fala 3 passos pra ter o time dos sonhos. É impossível, bicho. Porque nem o Mark Knopfler não tem o time do sonho dele. Ele é a troca de guitarra.
Ele troca de ampli para cada disco, então... Mas aí o legal é a gente poder examinar a minúcia e passar a sutileza da coisa. E né? você decidir, porque, primeiro, tem gosto pessoal, você tem guitarristas que acham que gosta de extrato. Eu sou um. Tu é estrateiro, você tem várias guitarras, Uhum. mas extrato é sempre onde você volta. É isso, é o lugar. Então, esse é o Porto Seguro, onde você se sente em casa. Exatamente. O Hendrix, você tem foto, que ele ficou tocando muito conhecido. Flying V, né? Flying V. Gibson, tem uma Gibson Les Paul. E soa como Hendrix em todas. Sim. O que faz a gente ficar assim, mas como? E é maravilhoso. Eu, particularmente, adoro Jeff Beck. E Jeff Beck, hoje em dia, todo mundo mais novo conhece Jeff Beck como o cara da extrato. E ele tocou muito de Les Paul. E pra mim é um dos melhores. E tocou muito de tele também. E tocou de tele também. É. Cada momento. E se você escutar tudo dele, como é um espaço enorme, o Hendrix é um espaço menor. Então, ele parece muito mais próximo um som do outro. O Jeff Beck tem discos desde a década de 60 até 2015, Sim, sei agora, lá. É. Então, assim, tem muita diferença. Mas o que acontece é o seguinte... O próprio Clapton também, né? O Clapton foi uma mudança radical, né? De Les Paul, depois a SG, 335, né? SG. É. Tem aquela extrato... Eu gosto muito do time dele no Blind Faith, que ele tinha aquela extrato com braço de tele. Sim. Aquele time é muito bom. Ou é o contrário? Ou é a tele com braço de extrato? Não, é extrato com braço de tele. A gente vai colocar foto. É. Mas ele no Blind Faith é maravilhoso. É. E depois ele vai para extrato. E ele fala que foi uma decisão. Com a extrato é carreira solo e tinha uma banda enorme. Que é outro papo. Entendi, que ele casava melhor com o som da banda grande. Melhor. Num power trio, como Cream, ele precisava de uma SG ou de uma 335. Isso é muito legal, cara, porque se você pegar o Clapton do John Mayall, do Blues Breakers, né, que era Les Paul e Marshall, e definiu um som de Marshall específico na cabeça de todo mundo, cara, como é que pode esse cara ter definido esse som e depois um som de extrato clássico, sacou? Exatamente. Tipo assim, como ele conseguiu transitar entre mundos que, né, supostamente opostos, né, mas com propostas opostas mesmo, diferentes, e o cara dominou tudo, né? Então, assim, dá pra fazer tudo. E tem também vou emendar com ops. vou emendar com a gambiarrinha. Sim. Que assim, não é minha, né? Foi o Jimmy Page aí, dizem, né? Que inventou a gambiarrinha, mas... Porque o cara, na maior banda do mundo, na época, só fazia o show basicamente com uma guitarra. Uma guitarra só. Hoje em dia eu vejo banda de moleque, os caras, deixa eu trocar aqui a guitarra. Não, e até assim, nem precisa ser banda de moleque. Se você for pegar o Alex Lifeson, do Rush, sempre trocou muito de guitarra. Mas é o Alex Lifeson, muito. Tocava de 335, aí trocava pra tele, aí trocava pra... mas o Rush no início era 335 direto. 335 direto. No início eu acho que foi mais ricão, tipo assim, agora você pode levar mas nos anos 80, cara... Já começou. Aí um tal de guitarra sem mão, sem headstock, essas coisas assim, né? Mas tudo maravilhoso, mas enfim. Mas às vezes é legal, e aí a dica às vezes é legal você ter uma guitarra que resolva tudo ou muitas coisas. Então, isso aqui é legal, né? Por exemplo, como o humbucker tem duas bobinas, né, ligadas, ele também naturalmente tem dois fios, né? Na verdade, ele tem 4 fios, né? Tem o positivo e negativo de um ímã e o positivo e negativo de outro, né? E do outro ímã. E aí o normal, a ligação tradicional do humbucker, liga um no outro e a saída disso vai pro jack, pra chave seletora pro jack. Uma boa alternativa é você separar essa ligação e você ter a opção de ligar essas duas bobinas em paralelo. Ou seja, ao invés do sinal ser captado por uma, sair pelo fio e entrar no circuito da outra e misturar com a captação da outra, você pega como se fossem 2 captadores individuais e aí os fios deles se juntam na chave seletora. Que é basicamente o que acontece na tele quando você liga os 2 captadores juntos. Você tá ligando, só que eles estão muito distantes, né? Aí o som é completamente diferente. O som é completamente diferente por causa da posição. E aqui você tem os 2 juntinhos. Só que aí qual é a graça disso? A graça disso é que você consegue um som mais parecido com um single coil, né? E isso aqui é diferente de coil tap ou coil split, que é
Você não está tirando o som só de uma bobina. Exatamente. Você continua usando as duas, só que elas estão aí. Exatamente. O mais comum nessas guitarras que tem potenciômetro de push-pull, essa aqui não tem. Eu fiz isso, eu pedi pra fazer isso, né? É o coil tap, que é o seguinte, você mata uma bobina do captador e aí só sai o som da outra, que em tese é um single coil. Mas fica muito fraco, né? Fica muito fraco. É um som muito magrinho. Porque não é feito pra soar desse jeito, é feito pra soar em conjunto com a outra bobina, né? Desse jeito, fazendo a ligação em paralelo, eu sinto que o resultado é mais legal, é mais usável. Eu tô gostando mais do que com o coil tap que eu já toquei. Sim. Porque eu achava o som magro demais. Meio inútil, né? Meio inútil. Uma boa parte do ataque volta. Sim, tem essa característica do ataque de single. Se eu juntar o humbucker, ele comprime mais. É o transiente que não transiente é mais que já tão... não pinta tanto. Já não pinta tanto, interessante. E aí o que acontece? O Jimmy Page fez isso na Les Paul dele. Dizem aí, né, também mais uma historinha que eu escutei, li por aí, não sei se é verdade, que dizem que ele gravou os 2 primeiros discos Led Zeppelin só com Telecaster. O primeiro, tenho quase certeza que é fato. O segundo eu já li coisas contraditórias, porque parece que ele recebeu de presente do Joe Walsh, deu de presente pra ele a Gibson. Sei. Se eu não me engano, essa é a história. Joe Walsh deu presente pra um monte de gente. Ele deu guitarra também pro queria ser amigo dele. Ele deu a Gretchen pro Pete Townshend. Eu queria ter um amigo como o Joe Walsh. Pois é. É que hoje a gente pensa assim, pô, mas o Joe Walsh era mais rico que esses caras? Eu não sei se era mais rico ou mais colecionador. Eu acho que ele veio antes, acho que ele é um pouco mais velho. Tá aí, eu não sei. Mas eu acho que é um guitarrista fantástico, né? A galera não conhece. Conhece pouco, Tinha que conhecer só Funk 49 já tá valendo, que é o cara que é um dos times mais legais que tem. Mas o fato é que parece que ele deu essa guitarra pra ele e tal, e ele é estrateiro, né? Então se bobear, ele tava meio de saco cheio dessas guitarras. É possível, agora que você falou. Vou dar essa guitarra aqui pro essa time. Guitarra aí. E na época já tava começando a coisa, a pessoa fala, não, porque hoje em dia a galera só quer saber de guitarra da década de 60. Na década de 70, a galera só queria saber de guitarra da década de 60. É verdade. Isso não é recente. O Hendrix, na entrevista, tá falando, eu não me importo com esses negócios de guitarras antigas. Tipo, mas você é antigo. Não tinha nem 10 anos a guitarra nessa época. Exatamente. É curioso isso. Mas realmente tem alguma coisa nessas Les Pauls do final da década de 50, início de 60 que é especial, porque, cara, quem já ouviu, né? Agora, mas a questão é que eu tava falando... A gente tava no do Jimmy Page. 2. No LED 2 parece que tem Les Paul Stelle, mas eu realmente não sei. Eu não ponho a minha mão no fogo. E isso diz muito sobre o guitarrista, né? Se você não consegue ouvir e reconhecer de cara que guitarra que é... Porque uma parte do som dele não está na guitarra. Não está na guitarra, é verdade. Isso é muito legal. Aí o que acontece? O Jimmy Page ficou, né, a imagem dele icônica do Song Remains the Same, que eu acho que é 75, por aí. Les Paul, que ele tá com a Les Paulzaça, linda, a Les Paul, sei lá, deve ser 59 e tal. Nossa, aquela Les Paul parece que já tinha o esqueminha já li a mesma coisa. Desse push-pull que ligava os humbuckers em paralelo. Que no caso da Gibson, da Les Paul, é muito legal, porque como tem humbucker nos dois, você cria 4 variáveis, né? Porque série e os dois juntos em série. Os dois juntos em série, E aí um deles em paralelo, com série, o outro em paralelo, com série, e os dois em paralelo. Então, 4 possibilidades. Faz análise combinatória, você que está estudando para o Enem do ano que vem. 4 possibilidades sem a junção, porque tem a junção entre os dois. Não, isso tudo foi juntando, né? Sem os isolados, né? Sem os isolados. Sem eles sozinhos, né? Mas, então o que acontece? Eu achei legal, por inspiração do Jimmy Page, experimentar isso, né? Já que eu ia botar um humbucker na guitarra e eu sou uma pessoa que toca 90% do tempo com captador single coil. Então, eu gostei muito. E outra coisa legal, né? Por exemplo, no caso dessa guitarra específica, como tem um P94 no braço, né? E o humbucker, quando eu boto boto em paralelo a ligação e somo os 2 captadores, eu tenho uma coisa que é meio diferente, que é isso aqui.
um som mais cheinho. Uma coisa meio lipstick, talvez. Isso. Muito percussivo. O TCD menos sustém, quer dizer, pelo menos parece que... Eu acho que fica um meio termo na compressão do humbucker comum. Com o single, você faz um... Com o humbucker comum ou o humbucker sozinho em paralelo. É um som maneiro, é um som bacana. Muito legal. E aí uma guitarra faz muitos sons diferentes. Exatamente. Juntando. Então, uma bobeirinha, cara. Você trocou um potenciômetro, fez uma ligação diferente. Pô, foda, E não sabe? é um negócio caro, não é um negócio técnico de só você pedir pra um luthier fazer a adaptação, trocar o potenciômetro. Pô, isso é legal, cara. Cara, a gente... Fico pensando se... Eu não sei se o captador da Gretsch tem 4 fios. Eu não sei como é... Eu vou ser sincero, eu não sei. Eu não sei. Apesar de eu já ter pego um captador da Gretsch separado, mas eu não prestei atenção nisso. Mas uma coisa que eu sei que o Filtertron tem, que é a diferença pro humbucker, é que ele é mais fino. É verdade. As bobinas estão ainda mais próximas que no humbucker tradicional. É verdade. E dizem que isso faz uma diferença. Tanto que existe... É muito comum... Quer dizer, foi muito comum no início de 2000 e pouco, era muito comum a galera ter aqueles captadores humbucker em formato de single. Tinha Fast Track, tinha não sei o quê. Sim. De Marzio, de Marzio, tinham vários modelos. E todos eles tinham uma saída alta pra caramba, só que todos eram mais agudos que a versão normal deles, em tamanho normal. Verdade. Eu já toquei o JB, já tocou o JB o Júnior? JB Júnior não, cara, nunca toquei. Cara, o JB Júnior perde todo grave, cara. Perde todo grave. Na mesma guitarra, você tira um e coloca... tem uma diferença ali. Porque as bobinas estão coladas ali, né? E aí assim, quando você usa mais de um captador na guitarra, seja combinando, né, pela chave, ou seja usando um humbucker, você vai ter muitas variações pelo cancelamento que rola, a depender da posição onde ele está. Então, as bobinas estarem mais próximas ou mais afastadas, ou serem captadores diferentes, que vão estar naturalmente mais afastados, isso muda. Tanto que, por exemplo, eu sinto menos diferença no captador da ponte do braço nessa guitarra, que a escala é bem menor, do que na Strato. Sim, é verdade. Por causa do comprimento da escala. A Strato da ponte pro braço é uma diferença muito grande. Muito grande. Aliás, vamos comparar uma parada que é a Tele na posição que seria equivalente ao teu humbucker em paralelo. É verdade. A posição, a gente não tocou a posição 2 da Tele, porque eu raramente toco essa posição, vou ser sincero. Eu sou um cara que podia viver com uma Gibson Les Paul Jr. Cara, eu posso fazer um show inteiro com o captador da ponte. De boa. Ainda mais se tiver pedal. Porque se você quiser uma coisa assim, você ajusta um pedal assim, assado. O meu negócio é o captador da ponte desde moleque, desde que comecei a tocar, cara. Não, engraçado, eu também sempre usei muito, mas eu acho que eu entrei numa fase captador do braço. Não, eu gosto que... talvez seja a idade. Ou talvez o ouvido comece a cansar. A fase. Mas quer ver o som da Tele na ponte? Agora vamos ver como é que fica. Óbvio que são guitarras diferentes, ele não tá comparando, mas é só pra ter uma noção. Muito mais ganho, mais corpo, né? Tem mais corpo, não tem como escalar. Ainda tem essa característica, mas também é um pouco do... P90, um pouco do P90 também. Agora, e só o humbucker, que seriam só 2 singles, porque aqui... Já se aproxima mais, com eles em paralelo. Eu não sei aonde é o tom certo, é aqui? Calma aí.
Você Start Me Up, né? É. Eu sempre penso em Brown Sugar primeiro. Não é Brown Sugar que é insóbrio. Vai cortar essa parte. Vai cortar. A gente vai ficar conhecido como os caras que não sabem tocar nenhuma música. A gente tira pro próximo episódio. Tira pro próximo episódio, exatamente. E aí, você aí de casa, é do time humbucker ou do time single coil? Conta aí pra gente, né? Qual é o seu favorito? Eu acho que no fundo é gosto pessoal e eu tenho certeza que um monte de gente vai responder, pô, preciso das duas, cara. Eu cheguei a essa conclusão, que assim, eu sou um cara que assim, se eu tivesse que ir pra ilha deserta, eu ia com a Strato. Isso sem pensar. Sem pensar, eu ia com a Strato. Agora, eu sinto falta, às vezes, de tocar algumas coisas com humbucker. E até gravando também sinto falta do humbucker às vezes. Por isso que eu sempre tenho as duas. Acho que gravação, eu sempre levo essas duas guitarras. Eu sempre levo tudo que eu tiver, na verdade, eu pego emprestado de outros. Mas você vai usar, não sei. Mas se você tem tempo no estúdio, você leva tudo, porque sempre é legal. Agora, eu acho que o palco é quando você decide o que você gosta. Porque às vezes você só pode levar uma guitarra, a outra tem que ser o backup. Isso. Né? E aí você... Eu acho que o gosto acaba mandando alguns repertórios específicos. Você vai fazer muitos covers de country e Dire Straits, e Eric Clapton. Pô, você vai levar uma guitarra com single, provavelmente. A não ser que você tenha um canivete suíço, tipo esse. Bota em paralelo e aí vai. Exatamente. Agora, é muito comum o cara quer fazer um som pesado a noite toda, só rock and roll e hard rock. Aí vai de humbucker. Vai de humbucker. Mas eu tenho certeza que alguém vai falar, pô, toco Metallica só com extrato. Não é possível. Então... Eu já toquei música do Metallica com extrato. Agora, uma coisa que é curiosa é que no final das contas, eu tenho uma pequena conclusão. Eu acho que é mais fácil você, tendo uma guitarra com humbucker, com as ligações em paralelo, fazer um som de single convincente do que o contrário. Eu acho quase impossível você imitar um humbucker usando single coil, a não ser que o captador já seja assim, naturalmente. E aí você não vai ter o som no single, sacou? Então, por exemplo, aqueles captadores da AMG do Gilmour, ou então aquele circuito de boost de médio do Eric Clapton, que são recursos para emular um humbucker. E mesmo assim, para mim, não vira humbucker. Agora, se eu tocar a noite inteira com esse humbucker ligado em paralelo, em algum momento você vai achar que eu tô tocando de single coil, se você não estiver olhando pra mim, não estiver vendo. Ou você leva um Filtertron, que eu já confundi várias vezes. Falei, legal, cara, que guitarra você usou? Uma Tele, uma Strato? Não, bicho, foi uma Gretsch. O Filtertron, ele dá uma enganada, dependendo de como mini você humbucker equaliza. também, né? Mini humbucker também. A gente não falou da Firebird, bicho, aquele mini humbucker era maravilhoso. Muito maneiro. É um som muito bonito. Que é uma tecnologia parecida com a da... Também, é um humbucker muito pequenininho, as bobinas estão mais próximas e acho que isso tem bastante a ver com isso. Exatamente. E é um som muito legal. Bom, esse disco é muito bom. Esse disco é muito bom. Eu quero muito esse vinil. Esse disco aqui é muito bom, cara. Esse disco aqui é um dos meus discos preferidos do Mastodon, uma banda de metal... O que é metal o quê? De doidão? Metal meio stoner, metal meio... metal de doidão, é o gênero. Metal de doidão. Cara, esse é um dos... Eu nem lembro de que ano é esse disco. Pois é. Cara. Mas já tem um tempo. Esse disco é um dos primeiros discos do Mastodon. Ele foi produzido pelo Brendan O'Brien, que é muito legal, um produtor... Foi o Brendan O'Brien que produziu? Pô, isso explica várias Que é um produtor que eu me amarro. Fez vários discos do Pearl Jam, de toda a galera do grunge também. E, cara, pra falar de humbucker... Pra mim, esses caras são referência. Por quê? Porque você ouve, o Mastodon é uma banda que é pesada, é uma banda que tem progressivo nela. Tem os climas. E tem muitos efeitos, muitos climões, delays, etc. Um som até meio bagunçado às vezes, assim, de propósito e maneiro pra caramba, com muita personalidade. E, cara, eles o tempo todo usam guitarras com humbucker. O tempo todo. E Les Paul, Gibson, SP. O Brent
no estúdio usa muito Gretsch. É Ele verdade, se amarra em ele tem Gretsch, uma ele se amarra- Falcon, é verdade, é verdade. Então, assim, cara, é uma explosão de som pesado Sim. de humbucker e não necessariamente moderno. Isso que eu acho legal. O Mastodon tem um som clássico, Exatamente. apesar de usar afinação super baixa. Mas é muito mais JCM 800 do que Mesa Bug. Exatamente. Isso diz, né? Ele coloca lá pro heavy metal lá de trás, e não um negócio moderno como Kodira, sei lá. É, exatamente. Então eles têm essa pegada retrô dentro do metal. Então minha dica aí é o Crack the Sky. Cara, descasso. Descasso mesmo. Cara, a minha dica, a gente tá falando humbucker single. Cara, pra mim, esse disco daqui é um clássico. Ele tá muito gasto, tá muito gasto mesmo. Mas, cara, o bacana desse disco daqui, cara, é o Blow by Blow, o primeiro disco da minha vida. Então já entreguei já lá nos primeiros episódios. Assim, mudou minha cabeça pra sempre. E eu escutei ele antes de tocar guitarra, o que é curioso, que é um disco instrumental de guitarrista. Que legal, né? isso. Eu não tocava nem violão. E eu comprei, foi o primeiro disco que eu comprei com dinheiro. Assim, foi uma loja que era esse disco. E meus amigos já tocavam guitarra, então a galera já foi levando pra Malmsteen, Steel Vai, Guns e não sei o quê. Daqui a pouco, pô, mas esse cara daqui eu já vi falarem dele. Já tinha lido alguma coisa. E aí comprei e nunca me arrependi. Mas por que tem a ver com o tema? O Jeff Beck é um cara que tocou muito de Telecaster no período de Yardbirds. E foi sensacional o som dele. Depois ele foi pra Les Paul, passou muito tempo com o Les Paul. E é muito bom o som dele com o Les Paul. E depois ele foi pra Strato. E com o Strato, ele ficou muito conhecido, tem muita foto, muito registro já dele com o Strato. Ele desenvolveu técnicas de usar os knobs de volume, de alavanca, etc. E tal. Coisas que são vinculadas a Strato. Vinculadas a Strato. E eu até brinco que eu não posso ter uma Strato, senão eu vou querer imitar vagabundamente o Jeff Beck. Eu vou ser uma cópia muito ruim do Jeff Beck. Então eu prefiro não ter uma alavanca de Strato na minha mão. Mas, porque eu acho sensacional. Só que esse disco é a transição. Esse e o próximo, e o seguinte, o Wired, são gravados usando muito Les Paul e muito Strato. E tem uma grande classe nesse disco, que é o Cause You've Ended as Lovers. Que é lindo uma balada demais. maravilhosa mesmo. Ele gravou com uma Telegib, que ele chama, que hoje está em posse do Seymour Duncan. O Seymour Duncan já cuidava de captador, foi resolver uma coisa com ele. E parece que fez um rolo. Tem uma história assim, depois eu confiro isso daí. Mas o fato é que ele pegou um PAF de uma Flying V e colocou numa Telecaster. O 2, então são 2 humbuckers na Telecaster. Tem poucas fotos dessa guitarra dele ao vivo, mas ele usou para gravar. E é muito legal porque é justamente isso. Que som é esse? É um single, é um humbucker, mas tem um médiozinho de humbucker. Só que tem algumas articulações que se associam à Telecaster. Inclusive ele dedica essa música ao Ry Buchanan. Porque ele usa a técnica de fazer bend dando o knob de volume, aumentando o volume. Sim. E que é uma coisa do Ry Buchanan, que é um telequeiro que todo mundo tem que conhecer, é maravilhoso. E essa música, um parêntese, foi escrita pelo Steve Wonder, Foi escrita pelo Steve Wonder. Tem uma versão com vocal, foi gravada por uma cantora. Isso eu não sabia. Pouca gente conhece essa versão, pouca gente sabe. Ela foi gravada por uma cantora. É linda a versão, Tem no YouTube, você procurar Cause You've Ended as Lovers, Steve Wonder, e não pelo Jeff Beck, eu não lembro o nome da cantora. Foi uma cantora, acho que teve um disco e tal. É muito boa a versão. Mas a versão de Jeff Beck, bicho, aquilo ali pra mim, toda a minha mente de como eu quero produzir um disco tá nessa música. Que legal. É o piano elétrico em estéreo, no trêmulo, tem umas cordas ali, e o Jeff Beck é um solo improvisado, mas ele gravou vários takes, então às vezes tem 2 guitarras ao mesmo tempo. É fantástico. E é um disco que tem humbucker, tem tele, tem Strato, tem Les Paul, tem pra todos os gostos. Tem fuzz, tem overdrive, tem direto na mesa. Enfim, é uma aula de timbre isso daqui. Qualquer coisa do Jeff Beck é uma aula. Qualquer coisa. O dia ruim do Jeff Beck... é o dia de glória de muita gente. De muita gente. Então, acho que é isso. Então é isso, galera. Beleza, deixa seu comentário aí, se você gosta mais de humbucker ou single coil, se a gente falou alguma coisa aqui que deixou você com raiva. Se a gente falou alguma coisa errada, se a gente você... Não adianta reclamar que a gente não falou de AMG, porque provavelmente a gente não vai falar mesmo. Não, ele tem que falar um dia, ele tem que separar um dia pra... O dia do metal. O dia do metal. Tem que ter o dia do metal. Trazer um monte de guitarra aqui que a gente nunca usaria, nunca tocaria, cordas. Aprender a tirar som. Eu quero uma Ibanez um dia. Então é isso, galera. Valeu, até o próximo. Valeu.